paz do Senhor a todos aqueles que nos ouvem e veem, né? Aí a comunidade evangélica Geração da Conquista aí em Manaus, Amazonas. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo que nós estamos fazendo sobre eclesiologia e história da igreja. E vamos continuar falando sobre os erros doutrinários que começaram a ocorrer após a união da igreja com o Estado, após 325, o ano 325, que foi o Concílio de Nicéia. Né? Então, é com muita alegria que hoje nós estamos dando um pouco, a aula tem um formato diferente, a aula vai ter a participação da pastora Silvana aqui me auxiliando, porque hoje eu peço a você que tenha um pouco de paciência, que hoje a gente vai ter que explorar muito o texto bíblico, a gente vai ter que explorar muito alguns termos, inclusive no grego, né, para que possamos entender o porquê que houve esses erros. Então, é importante a gente entender isso, tá, irmãos? Importante a gente se afirmar nisso aí, né? Nós estamos usando aí uma camisa branca aqui com o nomezinho da nossa neta. Porque agora nós somos oficialmente avós. Né? Nós somos avós da Helena. Estamos Então, essa todo aula bobo, também, todo prosa, né? então, essa aula também a gente está usando aí para a gente está fazendo uma homenagem aí à nossa neta. Então, é com muita alegria. Então, um abraço do coração, um beijo aí para a comunidade evangélica Geração da Conquista. E a pedido, né, pastor? Não só do pastor, mas de outras pessoas, eu estou participando da aula, porque, para quem me conhece bem direitinho, eu sou tímida e não gosto muito de exposição. Mas tudo para a glória do Senhor, né? A gente precisa, muitas vezes, sair do anonimato, mostrar a cara. Eu mesma já falei tanto sobre isso aí na igreja, né, queridos? Mas algumas pessoas, como eu, por exemplo, não têm nenhum receio de falar com multidão, mas quando vai falar apenas na gravação, já tem algumas restrição, né? Tem a sua uma timidez maior, que é o meu caso. Então, para agrado do meu esposo, de alguns irmãos que pediram, a gente vai estar participando na maioria das aulas, se possível, né? A gente sempre contribuiu com as aulas, mas sempre esteve por detrás. E eu gostaria de começar essa aula fazendo uma oração, né? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos falar com o nosso Deus que tão bondosamente nos deu este dia para viver. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te amamos, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, com todas as nossas limitações, Senhor Deus, mas estamos aqui, Pai, para falar, Senhor Deus, sobre teu evangelho, Senhor Deus, a todas as pessoas que nos ouviram. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, que é o Deus da palavra, que o Senhor possa, Pai, nos capacitar, nos orientar, e o Senhor possa estar conosco neste momento, Pai, para que esta aula ela possa ser cada vez mais clara e abençoadora para a tua igreja espalhada por esta face da terra e para todos que irão ter a oportunidade de ouvir, porque este é o objetivo, Pai, que as pessoas ouçam, usam a internet, Pai, para serem abençoadas, para ter o benefício, Senhor Deus, da palavra do Senhor em seus corações. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos oriente segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos então dar continuidade ao estudo. E nós vamos falar hoje, nós falamos na aula passada, na última aula, sobre orar pelo e para os mortos, né? Prática que surgiu na igreja, um pouco antes, inclusive, do Concílio de Nicéia, prática que surge na igreja ali no ano 300. Hoje,
nós vamos falar de uma prática que surgiu no ano 375 de nossa era. Nós vamos falar sobre veneração de anjos e santos mortos e o uso de imagens, né? Então a igreja, ela começa a introduzir dentro de sua liturgia, ali no ano 375, essa prática, que é a prática o quê? Da veneração de imagens, veneração de santos, né? A, a introdução de imagens dentro dos templos. Então começa a surgir esse tipo de prática, e esse tipo de prática, inclusive, foi razão para a ocorrência de um cisma na igreja, né? Se você ler aí a história da igreja, você vai ver que na história da igreja tem um termo. Nós vamos falar sobre isso durante a história da igreja, não agora, porque a gente vai precisar de tempo para questionar esse erro teológico, mas durante a história houve uma cisão na igreja. A igreja se dividiu por conta disso, né? Algumas igrejas introduziram imagens dentro de seus templos e outras igrejas, né, não aceitaram esse tipo de coisa, até porque não é bíblico mesmo, né? A Bíblia diz para não termos imagens, né? Em local nenhum da Bíblia a gente vai ver que Deus ele condena veementemente qualquer representação, seja de Deus, seja dos mortos, e introduzir essas representações, esses ícones dentro da igreja, é, então, uma prática condenada pela palavra de Deus, né? Isso aí é fato, isso aí não tem como discutir, nós vamos ver no texto, né? Nós vamos também falar sobre os termos latreia e doulia, né? Que são os termos que a Igreja Católica usa para justificar o uso de imagens na igreja, né? Então, la, latreia e doulia, que são termos gregos, né? Doulia, na realidade, é a latinização de um termo. O termo mesmo é douleia, né? O termo mesmo é douleia, mas a Igreja Católica usa o termo doulia para se referir à veneração e latreia para se referir à adoração. E aí eles fazem essa distinção para justificar o uso de imagens da igreja, mas a gente vai ver que mesmo este termo, na Bíblia, ele nunca foi usado para veneração. É importante. Eu vou mostrar para vocês o termo que se usa para venerar, né? Existe um termo da Bíblia, que é no grego, que é usado para venerar, e não é douleia. Tá? Não é douleia, mas isso aí é uma explicação para mais tarde. Então, meus amados, eu gostaria, né, de então introduzir essa ideia, né, principalmente para você do YouTube. Você no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esquece de compartilhar, né, de comentar. E os 3 Cs, né? Compartilhar, comentar e o outro eu esqueci, né? Mas compartilha, Comentar, compartilhar, né? curtir. E curta, isso. Compartilha, comenta e curta. Os 3 Cs aí. Compartilha, comenta e curta esse vídeo, que é importante que essa mensagem chegue, né? Às pessoas. As pessoas precisam parar de ser enganadas, né? Então vamos lá. É importante também dizer, né, pastor, que a intenção de compartilhar, comentar e curtir não é monetização, tá, querido? Nosso canal não é monetizado, mas é para a proclamação do Evangelho, para que a gente possa espalhar mais o estudo da palavra. Ok. Primeiro texto que nós vamos abordar é o texto bíblico, tá, gente? Por quê? Porque aqui a gente não se baseia em tradição humana, aqui a gente não se baseia em tradição de igreja, aqui a gente só se baseia na Bíblia, que a gente acredita que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
Então, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, que eu acho um texto fantástico. Deuteronômio, capítulo 4, Versículo. a partir do verso 15. A gente fala que a idolatria, ela é proibida. Esse Né? já é o tema do texto. Então a pastora vai ler para a gente. A partir do Do 15, 15. né? Guardem, portanto, cuidadosamente as suas almas, pois nenhuma aparência vocês viram no dia em que o Senhor, seu Deus, falou com vocês em Horebe, no meio do fogo. Cuidado para que não vos corrompais e não façais para vós mesmos nenhuma escultura, imagem ou figura de homem ou de mulher, semelhante a ídolo na forma de ídolo, a semelhança de algum animal que habita na terra e a semelhança de alguma ave que voa pelos céus, uma semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, uma semelhança de algum peixe que habita na água debaixo da terra. Não levante os olhos para os céus, a fim de ver o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e não te deixe seduzir a incliná-los e adorá-los, servindo aqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Tem. Olha só, meus amados, que coisa tremenda, né? Esse texto ele começa dizendo assim, olha, é como se Deus estivesse dizendo assim: rememorem, relembrem quando eu apareci a vocês, né, no meio do fogo, lá no Monte Horebe. Quando eu apareci a vocês no meio do fogo, lá no Monte Horebe, vocês não viram figura nenhuma. Nenhuma aparência, né? Vocês não viram nenhuma aparência, seja de homem, seja de mulher. E aí o texto, escuta, crente, o texto é claro. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, guardem as vossas almas, tenham cuidado, porque no dia em que eu apareci para vocês, lá em Horebe, vocês não viram forma nenhuma. Então, guardem a alma de vocês para que vocês, movidos por uma experiência espiritual, tentem representar esta experiência espiritual, seja por homem, seja por uma imagem de homem, seja por uma imagem de mulher, seja por uma imagem de animal, né? E o texto ele é tão rico. Poxa, gente, é só ler o texto, é o que eu falo, né? Quais versículos a gente leu, pastora? 15 até o Até o 18. Não, até o 21. até o 21, Perdão, pastor. Até o até o 19, Até o né? 19, é. Até o Então, 19. gente, olha, do 15 ao 19, do capítulo 4 de Deuteronômio, Deus está falando assim: olha, vocês não podem adorar homem, né? Imagem de homem, imagem de mulher, imagem De animais, de de animais, nem aves. prestar culto a eles, nem aos astros do céu, ao sol, à lua, às estrelas. Também. Olha só que coisa tremenda. Por quê? Né? E aí eu introduzo ainda uma coisa maior ainda. Você não pode dar culto aos anjos. É proibido você dar culto aos anjos. Por quê? Porque todas estas coisas foram criadas para servir ao homem. Todas essas coisas foram criadas para servir ao homem.
Ou seja, são menores do que o homem. Obrigado, pastor. São menores do que o homem. Pelo amor de Deus. No versículo 19, pastor, é algo que chamou bastante atenção, foi essa parte aqui, ó. Não levante os olhos, o versículo todo fala assim: não levante os olhos para os céus, a fim de ver o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus. E não te deixe seduzir a incliná-lo e adorá-lo. Então, quando a pessoa ela se inclina, ela adora essas imagens, né, de animais, de homens. A Bíblia está dizendo, que o Senhor está dizendo é que você se deixou seduzir. Lembra da a estátua no deserto, do bezerro de ouro, né? O povo se seduziu, foi seduzido, e um vai, né, estimulando o outro, instigando o outro a adoração de algo que sabiam que não era um Deus, porque conheciam um Deus desconhecido, e mesmo assim se deixaram seduzir. É importante a gente entender que se deixar seduzir é uma responsabilidade sua, porque nós sabemos, tendo conhecimento do que é para ser adorado e do que não é para ser adorado, nós podemos limitar, impedir o nosso ímpeto, né? Então, se eu tenho a facilidade, como hoje a gente sabe, viu aquela história dos jovens, né? Que vão até um cume, uma montanha, e aplaudem o sol, né? Ali no pôr do sol. Parece muitas vezes, e pode ser apenas um aplauso, algo assim, sem muita intenção de adorar, mas de uma forma ou de outra, o seu coração tem que ser vigiado para você não ser seduzido a de repente estar adorando o sol que o Deus verdadeiro fez. E é importante a gente entender, meus amados, que isso foi um erro introduzido ali no ano 375 da nossa era, né? E esse erro por isso que é importante a gente estudar. Olha, ano 375 da nossa era, começou a veneração a santos, a anjos e a introdução de imagens nas igrejas, né? Só que sem base bíblica nenhuma. Você não vai encontrar base bíblica para isso. Desde o Velho Testamento. Ó, a gente está lá em Deuteronômio, né? E em Deuteronômio, Deus está pedindo para a gente pensar um pouco. É como se ele estivesse dizendo assim para o ser humano: gente, quem é a coroa da minha criação? Quem é o ser, o único ser? Escuta, crente, pelo amor de Deus. E você no YouTube. Qual é o único ser que é a imagem e semelhança de Deus? O homem. Então, como é que você vai prestar culto, né? É isso que é impossível de entender, né, na mente de Deus, né? É impossível de aceitar, melhor dizendo, não de entender, mas de aceitar na mente de Deus, por quê? Como é que você vai prestar culto? É isso que Deuteronômio capítulo 4, né, pastora, do 15 ao 19, não foi que a gente leu? Isso. Do 15 ao 19, lê aí, cara. Lê aí, põe a cabecinha para funcionar. Sabe o que que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo assim, cara, como é que tu vai adorar alguém que é igual a você? E pior, como é que você vai adorar Alguém que é menor. alguém que é menor que você? Porque tem gente que se ajoelha diante do sol, tem gente que já se ajoelha diante da lua, né? Tem gente que se ajoelha diante das estrelas, tem gente que se ajoelha diante de anjos, né? E aí lá em Hebreus, né, lá no capítulo 1, os anjos são espíritos ministradores criados para servir aqueles que herdarão a terra, aqueles que herdarão os céus. Ou seja, os anjos vão nos servir. Como é que você, né,
que é coroa da criação de Deus, vai venerar alguém que é inferior a você. Gente, é burrice isso. É burrice. Tá, gente? Burrice. Né? Não fique chateado comigo, mas isso é de uma ignorância espiritual tremenda. Eu já falei na aula passada, né, que não adianta nós orarmos pelos e para os mortos, porque a nossa oração pelo e para os mortos não muda a sua condição espiritual na eternidade. Não foi isso que nós aprendemos com a Bíblia no último domingo, na última aula? E nesta aula, né, a discussão está se aprofundando, está falando assim, poxa, a coroa da criação de Deus é o ser humano. Como é que o ser humano, né, vai venerar alguém que é igual a ele? Vai prestar culto a alguém que é igual a ele? Gente, é de uma ignorância espiritual terrível. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Adorar só a Deus. Venerar só a Deus. Entende? Só a Deus. Porque só Ele é digno de ser adorado e venerado. Ninguém mais é. Todos os outros seres humanos são pecadores, falhos, sejam ele Paulo, Pedro, Maria, João, né, Tiago, seja qualquer um, são pecadores. São pessoas que estão no céu pela graça de Deus. Amém? Vamos aprofundar, então. Olha, Deuteronômio você vê aí uma. Eu vou pedir para a pastora ler Catecismo da Igreja Católica, na página 35, parágrafo 1192, né? Né? Ela vai ler essa parte que se encontra no Catecismo Católico, né, do Concílio Vaticano II, né, 1995, 1994, né, a edição, se eu não estou enganado. Na página 335, parágrafo 1192, né, ela vai ler para a gente aí. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e a alimentar a nossa fé no ministério de Cristo. Através do ícone de Cristo e das suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Através das santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Na página 335, parágrafo 1192, né, do Catecismo Católico. Então, perceba que é totalmente contra aquilo que a Bíblia diz. Como é que você vai fazer, né? Como é que você vai adorar uma imagem de Cristo, né? Cristo é Deus, amém? Amém ou não? E Deus está falando aqui em Deuteronômio: não faça imagem. Quando eu apareci para vocês, Deus, a divindade, o Todo-Poderoso, ele não tem imagem. Não há nada não há nada na terra que seja capaz de representar a essência de Deus. Amém? É uma questão de essência, amados. Né? É uma questão de essência. Então, olha, a Igreja Católica, isso não sou eu que estou falando, é o catecismo que a pastora acabou de ler. Ela incentiva a imagem de Cristo, que é pecado, né? A imagem de santos, que é pecado, né? É errado. A imagem de Maria, que é pecado, porque Maria é como se fosse qualquer pessoa, como se fosse eu, como se fosse você, é uma pecadora também. No sentido de pecado. No sentido de pecado,
Não que ela não seja uma pessoa especial, lógico que ela foi uma pessoa especial. Ela foi uma pessoa especial como Abraão foi uma pessoa Como especial, Paulo foi. como Paulo foi uma pessoa especial, como Pedro foi uma pessoa especial. Mas todos esses pecaram, os seus pecados estão na Bíblia. No Magnificat de Maria, ela diz assim: minha alma, Maria, fala assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em meu Deus, ou seja, meu Deus e meu Salvador. Salvador. Então ela se reconhece como pecadora. É porque quem não é pecador não precisa de um Salvador. Exatamente. Né? Quem não tem pecado não precisa ser salvo. Então essa página, né? Ela está representando aqui as estátuas, né? E aqui está dizendo que as santas imagens presentes, né, tanto na igreja como em casa, nós sabemos que existem, né, muitos católicos que têm imagem em casa também, elas representam um despertar para alimentar a fé. Veja que em lugar nenhum na Bíblia, a Bíblia orienta, pelo contrário, como nós acabamos de ler em Deuteronômio, né? E em Êxodo, né, pastor, no capítulo 20, que é os 10 mandamentos, no versículo 4, dentro dos 10 mandamentos, Deus ainda novamente fala sobre isso, e essa parte fica bem clara, e ela esse artigo, perdão, esse catecismo, né? Esse parágrafo do catecismo, ele contradiz os 10 mandamentos. No Êxodo, capítulo 20, versículo 4, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra. Então, Deus deu uma ordem. E aí, lendo de novo o catecismo, as santas imagens. Ou seja, não farás para ti imagem. E lá está dizendo que as santas imagens, né? Elas têm esse objetivo, né, de alimentar a fé, e através das imagens da Santa Mãe, que aí, como nós acabamos de falar, Maria, ela precisou de um Salvador, ela mesma declara isso, e quem precisa de Salvador não é um santo, né? Ele não está santificado a ponto de que não precisa de Salvador. Nós somos santos em Cristo, né? Mas em Cristo. o que é o santo em Cristo? É aquele pecador que é separado para viver uma vida justa com Cristo. Amém? Então, nós vivemos em Cristo porque Ele é o nosso exemplo de santidade. Mas isso não nos torna sem pecado. O nosso pecado ele foi crucificado, porém nós continuamos com a essência de pecado. Você percebe aí que você ainda peca, né? Mesmo depois que a gente se converte, ou seja, que a gente traz, né, volta, né, a ter uma vida agora 100% como seguidores de Cristo e vivemos em Cristo. E é interessante que aqui ele fala, através da imagem da Santa Mãe de Deus, dos anjos, e a Bíblia diz que os anjos não são maior do que nós, né? E dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Então, qual é o objetivo da imagem? Venerar as pessoas. Venerar as pessoas. Ou seja, você está venerando alguém que é ou igual ou inferior a você. Olha Mas só o como é que é o mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem debaixo da terra. E como é que você vai prestar um culto? É uma contradição, né? Como é que você vai cultuar, né, uma pessoa? Como é que você vai cultuar, né, prestar culto a uma pessoa, prestar culto a um anjo, né? Se isso é proibido pela Bíblia. É interessante, né, irmãos? Né, aquela coisa, né? O que a gente precisa entender é que a gente precisa construir nossa vida espiritual a partir da perspectiva bíblica e não da nossa perspectiva.
e não da perspectiva da história de uma determinada igreja, não da perspectiva da cabeça de um determinado teólogo. É a Bíblia. A Bíblia proíbe a idolatria. A Bíblia proíbe o uso de imagens. Eu vou citar alguns textos, você anote aí, ó. Deuteronômio, capítulo 5, dos versos 8 a 10. Êxodo, desculpa. Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 6. Levítico, capítulo 26, verso 1. Deuteronômio, capítulo 4, verso 23. Deuteronômio, capítulo 5, verso 8. Deuteronômio, capítulo 27, verso 15, né? E eu quero ler com vocês agora, eu quero que você vá lá para Isaías, capítulo 44, a partir do verso 6. Isaías, capítulo 44, a partir do verso 6. Olha só a discussão que está sendo proposta aqui. Gente, a gente tem que ler a Bíblia. Crente, leia a Bíblia. Você que está assistindo aí no YouTube, ler a Bíblia. Não é para você acreditar em mim, não, nem na pastora Silvânia, não. Leia a Bíblia. Nem padre, nem pastor nenhum. Nem padre, nem pastor nenhum. Leia a Bíblia. Olha só o que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que está dizendo, querido. Não sou eu, não. Tá? Não sou eu, não. É a Bíblia. Isaías 44, a partir do verso 6. Lê para a gente, pastora, por favor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. E quem há como eu que proclamará e explorará isso diante de mim, desde que estabeleci um povo eterno? Que anunciantes declarem as coisas futuras e aquelas que hão de vir. Não se assustem, nem tenham medo acaso, desde aquele tempo não vos fiz ouvir e não anuncieis. Vós sois minhas testemunhas? Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os que fazem ídolos são vãos, e suas obras mais desejadas não têm valor algum. Elas mesmas são suas testemunhas, pois não veem, não entendem, por isso serão envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem esculpida que de algum valor é? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os próprios artifícios não são mais do que homens. Ajunte-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, modela um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, sua força se esgota, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o prumo com um lápis, esboça a imagem, alisa com a plana, marca com um compasso e o faz à semelhança e beleza de um homem, para que possa habitar em sua casa. Ele corta o cedro para si, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Assim servirá ao homem para queimar. Ele pega parte dela, aquece-se e acende o fogo para cozinhar o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade dele queima no fogo e com a outra metade cozinha a carne, assa e se farta.
também se aquece e diz: agora já me aqueci, já vejo a luz. Então, o restante faz um Deus. Uma imagem esculpida, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Não sabem nem compreendem, pois eles foram cegos os olhos para que não vejam e os corações já não podem entender. E nenhum deles reflete acerca disso e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei metade do fogo com cozi pão com as suas brasas, assei carne e comi, e farei eu do restante uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante do que saiu de uma árvore? Alimentar-se de cinzas? Alimenta-se de cinzas o seu coração, enganado e o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confie? Tá ok. Tem aí, pastor. Olha só, meus irmãos, o texto, olha só. Muito claro, né? Poxa, pelo amor de Deus, a Bíblia só falta desenho. Não, a Bíblia não falta desenhar, não. Aí ela desenhou. Né? Aí ela desenhou. Eu vou ler do 19, dois só. 19 e 20. Os versos 19 e 20 do capítulo 44. Na minha versão está dizendo assim: ó, ninguém para pensar. Ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela eu usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Eles se alimentam de cinzas. Um coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar-se a si mesmo ao dizer: esta coisa na minha mão direita. Não é uma mentira. Meus amados, é impressionante, cara, o grau de profundidade proposto pela Bíblia aqui, tanto em Deuteronômio, como aqui em Isaías. Sabe por quê? Porque ele aqui está fazendo o homem, né? Ele está fazendo o homem rememorar aquilo que Deus falou lá para o povo de Israel, lá atrás de Deuteronômio, sobre a essência das coisas. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: olha a essência das coisas. Como é que você vai se ajoelhar, meu, se curvar diante de uma estátua de gesso? O gesso que é um elemento que o próprio homem faz. Como é que você vai se ajoelhar diante de um pedaço de madeira, que é um elemento que o artífice ou o artesão, ele modela com um formão e forma aquela figura. Como é que você vai se ajoelhar diante de algo que é uma substância que é infinitamente inferior a você? Meu Deus, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim: meu Deus, isso é burrice. Será que ninguém para pensar? É só raciocinar. Ah, mas pastor, eu não estou me ajoelhando diante da imagem, estou me ajoelhando, estou venerando a pessoa nela representada. Meu amado, como é que você vai representar, como é que você vai venerar alguém? Como é que você vai prestar culto a alguém que é igual a você? Pasmem, como é que você vai prestar culto a alguém que muitas vezes é inferior a você, porque tem gente que presta culto a anjo. Que quando Jesus Cristo vier e nossos corpos serem transformados para vivermos na eternidade, nós seremos superiores aos anjos. É o que a Bíblia diz, não? Então você aí no YouTube, você aí na comunidade evangélica, para pensar.
Né? Verso 19, ninguém para pensar. Para pensar, querido. É o que a Bíblia está dizendo, para pensar. Eu vou aprofundar ainda mais a discussão. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. É até interessante falar sobre 1 Coríntios, porque assim, nós, como o pastor passou aqui, vários versículos para vocês do Velho Testamento, mas nós fomos pesquisar no Novo Testamento também, porque muitas pessoas podem dizer que, mas isso era no Velho, no Novo não tem nada falando sobre isso. No Novo tem muita coisa, né? Jesus falando sobre a adoração a ídolos. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler do 14 até o 22. pode ler, pastor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Vou repetir o 14, tá? Ei! Vou repetir o 14. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E agora eu estou no Novo Testamento. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel: os que comem os sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo, né, o culto, o serviço, né, oferecido a um ídolo, a uma estátua, a uma imagem, é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os pagãos sacrificam, é oferecido aos. Não, desculpa. Ele vai perguntar, no verso 19, ele pergunta assim: portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Ou seja, gente, o culto oferecido à imagem tem algum efeito? É alguma coisa? Tem algum significado espiritual? É isso que Paulo está falando, gente. Ou que a imagem em si representa alguma coisa? Aí ele vai dar a resposta no próximo versículo, verso 20. Não. Ou seja, a pessoa se ajoelhar diante de um ídolo, venerar um ídolo, é inútil espiritualmente. Vou repetir. A pessoa venerar um ídolo é inútil espiritualmente. Por isso que ele vai dizer não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Meus amados, como se prostrar diante de um ídolo é contrário à palavra de Deus. Como prestar culto a uma imagem. Como prestar culto a um ídolo. Como venerar uma imagem. Como venerar um ídolo. É contrário à palavra de Deus. Quem faz isso não está fazendo isso a Deus ou a qualquer outra pessoa. Está estabelecendo. Paulo, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando você presta culto a uma imagem, você está abrindo um relacionamento com os demônios.
Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, pastor, quem se ajoelha diante da imagem, na realidade está se ajoelhando diante de um demônio? É o que a palavra está dizendo. Ok? E aí ele vai dizer: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Então, meus amados, é muito sério isso, né? É muito sério isso, né? Eu quero pensar contigo, né? Eu quero pedir para a pastora para ela ler mais um pouquinho do Catecismo Católico. Vai para a próxima página. Aí. Não vai mais. Vai mais. Mais para frente. Olha só. Lê para a gente, pastora, página 327, parágrafo 1161. Interessante que, apesar de termos lido aquela passagem do catecismo lá em cima, né? Agora, nessa parte aqui, o catolicismo reconhece que essa doutrina não veio de Deus. Prestem atenção. Na trilha da doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra maneira apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos. Página 327, parágrafo 1161. Então, olha só. Essa doutrina ela vem dos santos padres e da tradição da Igreja Católica. Não veio da Bíblia. E eles mesmos estão falando isso. Aí cabe a você, que é uma pessoa inteligente, tá? Eu acredito, né? Cabe a você, peraí. Então, a doutrina ela veio dos padres, da liderança da Igreja Católica, dos santos padres, e da tradição da Igreja Católica. Mas essa doutrina, por vir dessa igreja, ou de qualquer outra igreja, é isso que eu estou falando, ela é maior do que aquilo que a Bíblia fala? É interessante que aqui, né, pastor, está explicando aqui que sabemos, dizendo eles, ser a tradição do Espírito Santo que habita nela. Então, eles estão afirmando aqui que essa doutrina, que foi divinamente inspirada aos padres e à tradição da Santa Igreja, eles sabem que essa tradição, eles estão afirmando que ela foi inspirada, né? É a tradição do Espírito Santo, através do Espírito Santo, que inspirou os padres, né? E a tradição da igreja, então eles formularam isso. Mas quem é que inspirou os homens para escrever a Bíblia? Também não foi o Espírito Santo, gente? Homens divinamente inspirados pelo Espírito escreveram, é ou não é? A Bíblia não foi inspirada pelo Espírito Santo? Aliás, é o único livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, como é que a Bíblia fala uma coisa e a igreja fala outra? Então, o Espírito Santo está se contradizendo? Ou, vamos lá, você que é inteligente, ou você prefere acreditar na Bíblia, ou prefere acreditar
numa determinada igreja, seja ela qual for. Não é só a igreja católica, não. Porque tem outras igrejas que não são católicas que também que cometem esse mesmo erro. A igreja anglicana, lá na Inglaterra, comete o mesmo erro. Aí eu vou acreditar na Bíblia ou eu vou acreditar na igreja, que é liderada por homens pecadores, por homens que erram? Eu vou acreditar numa igreja que teve aí o Santo Ofício da Santa Inquisição, que matou milhares de pessoas na Idade Média. Não, mas essa igreja é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí ia ser muito inocente, né? Então, Continuar rápido, mas para o tempo? Vamos lá? sim, né? Então a igreja hoje, a Igreja Católica, ela, para justificar isso, ela vai dizer que há uma diferença. Não, olha, a gente não adora as imagens, a gente usa, a gente venera. E aí eles usam o termo doulia, que é uma latinização do verbo douleia. Né? O verbo douleia, ou o termo, né? O termo douleia, ele vem de doulos, que significa escravo, escravo, né? E aí eu vou, eu vou agora falar sobre esse termo na Bíblia. Esse termo tem na Bíblia, douleia? Tem na Bíblia. Sim. Todas as vezes que esse termo tem na Bíblia, ou aparece na Bíblia, não tem nada a ver com veneração. Ou adoração. Ou adoração. Não tem. Vou repetir. O termo que a Igreja Católica usa para justificar a veneração não tem nada. O termo, na Bíblia, nunca foi, não é utilizado para veneração. Vamos lá. As ocorrências desse termo na Bíblia. Romanos 8, versículo 15. Lê para a gente, pastora. Romanos 8, versículo 15. Porque não percebestes o espírito, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Então, ó, porque não recebestes o espírito de douleia. Então, douleia, meu amado, é escravidão, cativeiro. Romanos capítulo 8, verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, douleia, na Bíblia, significa escravidão, cativeiro. Gálatas, capítulo 4, verso 24. Em Gálatas fala assim: essas coisas são alegóricas, porque estáis mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ok? Então, quando Paulo fala sobre Sara e Agar, ele vai falar que Agar gera filhos douleia, ou para a escravidão. Então, douleia, meu amado, é escravidão, cativeiro. Lê aí Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. A julgo de douleia, escravidão. Próximo, Hebreus 2:15. E livra-se de todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o termo douleia nunca significou na Bíblia, não significa na Bíblia
veneração, honra, não significa isso. Significa escravidão. E a variação verbal desse texto também significa isso, né? Vamos aqui, a variação douleo, que é verbo. Agora é a variação douleia, substantivo. Agora, douleo, que é verbo, que é a variação verbal do mesmo termo, né? Quantas ocorrências estão na Bíblia? 23 ocorrências deste termo na Bíblia. Esse termo aparece no Novo Testamento 23 vezes, ô crente. Todos eles com o sentido de. Não, só. Primeira ocorrência. Todos eles com o sentido de servidão. Eu vou ler aqui, ó, Mateus capítulo 6, verso 24. A pastora vai ler para a gente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a um há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então a palavra servir, que vem de servidão, né? Que vem de escravidão, né? É douleo, que é a variação verbal de douleia. Douleia é escravidão, cativeiro, né? Douleo é o verbo servir nas suas várias conjugações. Aqui a gente já está respondendo esse versículo, eu vou até ler de novo, Mateus 6, 24, está respondendo uma das perguntas que foi enviada aqui, que está perguntando assim, pastora, esse venerar também cabe a venerar dinheiro, trabalho ou até pessoa também? Então, vou ler o versículo novamente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? Então, esse versículo já serve para responder essa pergunta. Então, realmente, não se o mesmo termo, ou seja, venerar, né? Adorar, nem a Deus, nem a esse, né? As riquezas, e nem a outro Deus, no sentido de escravidão, né? Então, não se pode ser escravo do dinheiro, senão você acaba o adorando. Por isso que a raiz de todos os males está em amar o dinheiro, né? E não possuir dinheiro. Quando o dinheiro te possui, você está se tornando o quê? Escravo dele, né? Você está venerando esse objeto ou essa pessoa. Né? Aí eu vou ler aqui, ó, Romanos capítulo 1, verso 1. Presta atenção. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ó, Paulo, servo. A palavra servo aqui é doulos, que é escravo. Então, gente, douleia nunca teve. Escuta, crente, pelo amor de Deus. Douleia na Bíblia nunca teve o sentido de venerar, de dar honra. É isso que é importante a gente entender isso. Nunca teve o sentido de venerar e dar honra. Isso é isso aí, uma exegese simples e responsável já mata isso aí. A Igreja Católica, no seu invencionismo, que isso é um invencionismo terrível, né? Triste, né? E é triste. Ela usa o termo latinizado, que é dolia, né? Que é dolia, que é o original. Que não é o original, é latinizado. Ele pegou o verbo grego e latinizou, dolia. O sim. verbo original é douleia. Douleia. E latria, né? Que é a reverência única a Deus.
E a dulia, que é latinizado, ou doleia, que é o original, é uma honra prestada a pessoas ou santos, né? Só que não é bíblico. E nós já vimos no próprio, bom, nós vimos em vários textos, mas no mandamento, em Êxodo capítulo 20, que nós não podemos o quê? Prestar cultos. Nem a pessoa, nem a imagens, nem nada que se passe na terra ou debaixo da terra, ou que esteja acima do céu, que não seja um único Deus. E a exegese não pode usar esse termo. Esse termo não é usado a nível de honra, de prestar honra, de dar valor. Qual é o termo utilizado na Bíblia para dar valor? Vai, pastora, vai para o próximo termo bíblico. Aí. Ó. Timao é o termo grego para reverência ou venerar. Então, reverenciar, venerar, dar valor, né? Mensurar o valor, considerar algo precioso. Não é doleia, é mentira, enganar você, bobão. É timau. No grego, aqui, timau. pastor, eu já quero ir respondendo as perguntas, porque talvez a gente não fique com muito tempo, porque o assunto é muito vasto. Os católicos não têm a Bíblia como regra de fé e prática, mas a sua tradição, porque isso criam doutrinas. Por isso criam doutrinas. Por isso criam doutrinas? É a pergunta. Sim, exatamente. Né? Existem três coisas, eu vou falar sobre isso, né? Isso vai surgir durante a história, mas existem três coisas que a Igreja Católica considera, né, autoridade para criar suas doutrinas. A primeira, a magistratura da Igreja Católica, ou seja, a interpretação que os padres dão, né? Ou aquilo, o ensino dos padres, eles consideram como autoridade. A tradição da igreja, eles consideram como autoridade. E a Bíblia, lá por último, eles consideram como autoridade. Então, eles têm três autoridades então, três fontes para tirar suas doutrinas. E aí, por isso que surgem essas doutrinas. Né? Porque o termo, meu amado, não é. Olha só, o termo timal é o termo utilizado. Né? É o termo utilizado. Tem 16 ocorrências desse termo na Bíblia. Né? Lê aí esse primeiro aí para a gente, pastora, por favor. Mateus capítulo 15, você pode ler na tua Bíblia, pode acompanhar, versículo 4. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Então, esse honra é timal. Né? Esse honrar pai e mãe, é honrar, né? É timal, né? Então, estimar uma pessoa nunca foi idoleia. Não é veneração. Não é veneração, né? Não é veneração. Então, a Bíblia, ela não ensina a venerar ninguém. Eu vou repetir. A Bíblia ela não ensina a venerar ninguém. Ela só ensina a adorar a Deus. Ok? Vamos continuar aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lê para a gente Mateus 27, versículo 9. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Ou seja, então timal tem o sentido de dar valor, de estimar valor, de valorizar alguém ou alguma coisa. Né? Vamos continuar. Aqui, ó. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós,
hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Ou seja, esse povo honra-me. Esse povo venera-me com os lábios, me homenageia com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas o termo aí não é doleia ou dolia, é timal no grego. Então, meus amados, eu poderia ficar lendo aqui vários textos. Ó, levanta aí, pastora, são, se eu não me engano, 16 ou 13 ocorrências. São 16. 16 ocorrências desse termo, mas tem as suas variações. Vai lá para a próxima aí. Ó. Né? Qual é o termo lá? É o Tímios, tímios. que é o termo, que é outro termo, né? Oriundo aí de timal, né? Que também aparece na Bíblia 13 vezes, né? E não tem nada a ver com veneração. Então, queridos, escuta, crente. A Igreja Católica, né, introduziu no ano 375 um erro grave que está custando o afastamento das pessoas da doutrina de Cristo. Né? Eu vou mandar para a comunidade evangélica Geração da Conquista esse arquivo aí do grego aqui lá para a igreja, né? Lá para a minha igreja, você do YouTube, se quiser, entra aí nos comentários, né? Eu queria também passar rapidamente, pastor, mais esses versículos aqui. Você pode anotar aí? Sim. Atos 5, versículo 34, Atos 20, versículo 24, 1 Coríntios 3, versículo 12, Hebreus 13, versículo 4, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Então, e dizer para você que todos esses versículos que nós lemos agora no final, e mais esses que eu estou lhe dando, então você vai, é porque nós temos aqui o original dele, e você vai encontrar as palavras honrar, valorizar, honrem, valor, que no original é a palavra timaus, né? Então, nenhum desses versículos que foi lido está falando sobre venerar. E é isso que é essa a confusão, né? Mal entendida, digamos assim, pelos católicos, aonde colocam essas palavras como adoração, né? E não é adorar, mas é honrar, como esse versículo aqui, esse do pai e da mãe, né? Eu estou conhecido, honra teu pai e tua mãe, né? Então, como ele estaria utilizando esse mesmo o sentido mesmo de sentido de adoração de para prestar culto. Deus, Você presta de culto ao seu venerar pai? os pais, do que a Deus. Você presta Né? culto ao seu pai? Então, ali a gente percebe que propositalmente, possivelmente, porque, como está escrito ali na catequese, o Espírito Santo, dizendo eles que a doutrina e os padres fizeram essa doutrina recebida pelo Espírito Santo. Mas está contradizendo a Bíblia com a verbalização do que é honra e o que é veneração. Ok, irmãos? Então é importante a gente entender isso. Né? Eu vou estar passando todos esses versículos, né? Que esse material ele é muito bom, porque ele está tanto em português como em grego, e os versículos e as palavras e os termos estão destacados em azul. Então você vai poder ver, você vai poder tirar suas conclusões, porque aqui nosso estudo ele é livre, tá? Então é para você estudar, para você crescer, né? Para você ter sua experiência com Deus aí, né? Então
nós descortinamos aqui mais um erro, né, da igreja. Eu quero passar ainda outros versículos. Caramba, pastor, mas é muito versículo. Pois é muito versículo, meu irmão. Sabe por quê? Porque aqui não é tradição de homem, não é a doutrina da pastora Silvânia, não é o ensino do pastor Renato. Aqui a gente passa o ensino que está na Bíblia. Então, é esses versículos que vocês, essas passagens que vocês precisam estudar, né? 1 João, capítulo 5, de 18 a 21. 1 João, capítulo 5, de 18 a 21. Atos, capítulo 17, do 29 ao 31. Atos, capítulo 17, do 29 a 31. E Romanos, capítulo 1, de 18 a 23. Romanos, capítulo 1, de 18 a 23. Pastor, tem não é bem uma pergunta aqui, mas é uma. Pastora, a gente tem que tomar cuidado também lá no Cristo Redentor, né? Porque tem pessoas que vão lá para adorar, e eu fui lá só para tirar uma foto, não para adorar. Sim, lógico, né? Ah, vou lá no Cristo Redentor. Beleza. Vou lá ver aquela Nós já estátua lá. fomos também. É igual ir na Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, ou na Estátua da Liberdade do Velho da Van. Você vai lá, tira a foto lá da Estátua da Liberdade, né? Ou você vai lá no Ninho do Urubu do Flamengo, tira uma foto na estátua do Zico lá. Só que você não está adorando, você não está venerando aquele negócio. Pelo amor de Deus, gente, é uma diferença, né? É, Isso aqui é um ponto turístico, é uma coisa, né? Agora, veneração, prestar culto, estabelecer relacionamento espiritual ou projetar realidades espirituais fora da realidade de Deus é pecado. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Eu vou repetir para ficar bem claro. Estabelecer relacionamento espiritual através de imagens, através de estátuas, é pecado, porque na realidade você está estabelecendo relacionamento com demônios. 1 Coríntios capítulo 10, vá ler a Bíblia. Ok? Então, Mateus 6:21 também fala que onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração, né? Então, assim, o que você tem dentro de você, no seu coração, que é tão precioso, né? Aonde é que está o seu coração? O que é precioso para você? É onde está o teu coração. E nosso coração ele deve estar em Jesus, que é o único que morreu e ressuscitou, né? Não existe outro caminho da verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, somente nele, por ele, são feitas, criadas todas as coisas, inclusive nós, e não podemos chegar a Deus se não for por Jesus, né? Então, que nosso coração, que nossa adoração, que a nossa reverência, que nós possamos realmente nos prostrar em Jesus, o Cristo Redentor e Salvador da humanidade. Amém, queridos? então que Deus possa abençoar você. Esse estudo está sendo feito aqui de dentro do nosso motorhome, né? Nós estamos aqui na cidade de Itapema, uma Santa cidade Catarina, litorânea, é, muito bonita, umas praias lindíssimas, né? mas nós não podemos estacionar nas praias, por isso que as janelas estão fechadas, não dá para ver a imagem bonita, né, daqui, que a gente está no camping, e aí a gente está, mesmo de longe, gravando para as nossas aulas, não vamos parar, vamos continuar, e em breve tem uma notícia boa, né, pastor? Vamos estar com uma internet top, né? Se Deus quiser, no mês que vem, né? Nós estaremos aí instalando aqui no motorhome a internet móvel aí, que em qualquer Em lugar, nome eu de no meio do Jesus. mato, eu vou ter internet full com a velocidade É, violenta para tornar os nossos vídeos cada vez melhores para você. Então, que Deus te abençoe. Eu não sei onde vai estar, se vai estar aqui em cima,
aqui do lado, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, ou lá do lado, lá, eu não sei onde vai estar. Mas aqui vai ter o QR Code ou a chave Pix para você contribuir com esta obra. A nossa igreja, a nossa comunidade evangélica Geração da Conquista, ela nenhum pastor, nenhum oficial da igreja, nenhum líder da igreja ganha, é assalariado, ganha recursos da igreja. Nada, não ganha nada e pelo contrário, né? Pelo contrário, nós Oferta ofertamos. e trabalha na obra. Né? Por quê? Porque a ideia é pegar esses recursos e abençoar aqueles que mais precisam, em primeiro lugar, de nossa igreja. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Fazei bem a todos, mas, primeiramente, principalmente aos domésticos na fé. Então, esses recursos que nós arrecadamos são para fazer cestas básicas, auxiliar pessoas em doenças, comprar remédios, né? E para também pagar nossas obrigações do templo lá, água, luz, essas coisas. E é importante explicar, pastor, o que são os oficiais da igreja, porque muitas pessoas não sabem, né? São os diáconos, tá, queridos? Nós, como pastores da igreja, temos a igreja presencial em Manaus, né? No bairro do Alvorada, em Manaus, Amazonas, e nós não temos. Quem está responsável presencialmente é o nosso corpo diaconal, que é maravilhoso, diga-se de passagem, né? Parabéns ao nosso corpo diaconal, que são homens e mulheres ungidos por Deus, consagrados, têm consagrado a sua vida para a obra do Senhor, né? Na representação do diácono Jefferson e a diaconisa Renata, que são os presidentes, e todos os outros são bênção no nosso meio. Mas nós estamos, como o pastor disse, de motorhome, porque aprove Deus que nossa vida, pastores ou pregadores da estrada. Então, estamos pela estrada do Brasil e breve, até fora do Brasil, vocês irão nos acompanhar, pregando o evangelho. Depois nós vamos dar o link do canal do YouTube para vocês poderem nos seguir e vamos continuar a nossa missão da forma que Deus nos preparou para que nós sigamos, né, servindo ao Senhor. Então, mesmo quem está presencial e mesmo quem está distante nesta obra, não recebe, e se você quiser contribuir, seu dinheiro será abençoador nesta obra missionária. Vamos orar então? Eu vou orar por você que vai contribuir, por você também que não vai contribuir, porque é totalmente voluntário, né? Vou pedir as bênçãos de Deus igualmente para você que vai contribuir, para você também que no momento não pode contribuir, não tem problema. Deus vai te abençoar da mesma forma. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, pelo estudo, agradecemos, ó Pai, por aquilo que Tu falaste ao nosso coração, agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que Tu tem nos dado. Agora, ó Deus, nós agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos por aqueles que vão contribuir com a Tua obra. Senhor, derrama sobre eles prosperidade, derrama sobre eles recursos, ó Pai, para que eles possam contribuir ainda mais. Senhor, abençoe-os com saúde, abençoe-os, ó Pai, com relacionamentos construtivos e assertivos, abençoe suas famílias, abençoe seus casamentos, Amém, Jesus. enfim, abençoe seus lares, ó Pai, em todas as dimensões. Abençoe os dízimos e as ofertas que serão depositados presencialmente lá na sede em Manaus, Amazonas, ali no bairro do Alvorada. Senhor, que cada um possa também igualmente ser abençoado em todas essas dimensões as quais nós já pedimos ao Senhor. Nos abençoe aqui também na cidade de Itapema, ó Pai, que possamos ser bênção e canal da Tua palavra aqui neste lugar também. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Continue firme com o Senhor e estude a palavra de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.